Então, o Brasil, durante o primeiro e o segundo e o reinado e o período regencial, período anterior, então, ao segundo reinado, nunca teve uma economia muito forte, tá? Então, era necessário, com o reinado, também vem uma economia muito importante, a economia do café, que apesar de ser um supérfluo, ele não é um alimento extremamente necessário, e eu sei que eu estou falando isso numa região que é extremamente produtora de café, mas o café é um supérfluo. O café não é um produto que necessariamente precisa ser consumido para a sobrevivência do indivíduo. Ele está ali mais como um luxo. Aliás, em países como, por exemplo, os Estados Unidos, é proibido o consumo para crianças, por exemplo, de café. A venda de café para crianças é algo ali extremamente vigiado pelo governo, porque é um artigo de luxo e é um supérfluo ao mesmo tempo. Mas o fato é que, a partir do século XVIII e proliferando a partir do século XIX, o café passa a ser um produto de alta exportação para o mercado internacional, principalmente para a Europa. E o motivo do café ser exportado tanto assim para a Europa é um motivo banal, mas que vocês podem pensar, ó, faz sentido. A gente toma café hoje em dia para a gente manter acordado, ele meio que levanta a gente. E isso ocorreu também com o café no século XIX. As pessoas tinham que trabalhar nas indústrias da Revolução Industrial por uma jornada de 12, 14 horas de trabalho. Então, as pessoas têm que ficar atentas ao serviço ali o tempo inteiro. Então, começou-se a consumir muito café, principalmente entre os trabalhadores das indústrias. Por isso que o café ganhou tanta venda no mercado internacional. As primeiras áreas de plantio de café foram no chamado Vale do Paraíba. Eu vou compartilhar depois esses slides para vocês lá no grupo de cada sala, mas que talvez não esteja para vocês verem no mapa aí. Mas essa região em marrom aí seria o que a gente chama de Vale do Paraíba, tá? Então é a primeira região ali que vai ter realmente uma produção de café aqui no Brasil. E organizou-se ali grandes latifúndios, baseados já na ideia que se tinha desde lá do açúcar, na época colonial do Brasil, e adotou-se o mesmo sistema para o café, utilizando até mesmo a mão de obra escrava. Com o passar do tempo, o café foi se expandindo para outras áreas. Depois pegou ali o Nordeste paulista, o sul de Minas, o norte do Rio de Janeiro. Numa terceira leva, o interior, o noroeste paulista, e na quarta onda, até mesmo o Espírito Santo, que tem uma outra qualidade de café, que eles chamam de café Cornilon. É um café de uma qualidade bem mais baixa do que o café, por exemplo, produzido aqui no sul de Minas. Bom, o Oeste Paulista, que é talvez a principal região ali que vai plantar café, porque regiões, por exemplo, como Ribeirão, Campinas, Jundiaí, ele vai oferecer ali uma série de condições para favorecer o desenvolvimento da lavoura cafeeira na segunda metade do século XIX. Um desses fatores é a chamada terra roxa, que apesar de ter esse nome, terra roxa, é a terra vermelha, esse terrão que a gente conhece aqui na nossa região. É que os italianos escrevem vermelho como rossa, com dois S. E a pronúncia parece roxa, daí o nome ter virado terra roxa. É um solo que dá muita produtividade ao café e daí também uma melhor qualidade do produto. O clima aqui da região, tanto do sul de Minas quanto do oeste paulista também, favoreciam bastante a produção. No Oeste Paulista, ao contrário do Vale do Paraíba, utilizou-se também com maior frequência a mão de obra livre, fundamentalmente dos imigrantes italianos, alemães, espanhóis e japoneses. Por exemplo, nossa região aqui, a leva de imigrantes italianos é muito grande. É só ver pelos sobrenomes que a gente encontra. Por exemplo, vou usar dois sobrenomes aí de cara que a gente lembra. O Giannini, por causa da nossa
vice-diretora Maísa e o Mancini, meu sobrenome, por exemplo. São todos os sobrenomes de origem italiana. Mas, por exemplo, aqui em Muzambinho tem uma rua dos italianos. Então, isso já mostra a quantidade de imigrantes que veio parar aqui nessa região. Tá? E essa expansão do café para o oeste paulista, depois mais ainda para o interior, gerou ali um fenômeno que foi a hegemonia econômica do estado de São Paulo sobre o Brasil como um todo. Se nesse momento do Império isso ainda não vai ficar muito claro, quando você chegar no 9º ano, que a gente for falar de república aqui no Brasil, isso vai ficar muito claro. O tanto que a presença de São Paulo na política vai crescer por conta do seu poderio econômico. Todo ele vindo justamente do café. Tá? A expansão do café, então, na região sudeste, acabou estimulando também um outro fenômeno, que é o desenvolvimento das malhas ferroviárias, ou seja, das ferrovias. Era necessário pegar a produção lá do interior dos estados e levar para o Porto de Santos, para ser vendido lá na Europa. E não podia se perder tempo. Quanto mais levasse para o porto, mais café era vendido, mais lucro gerava, e aí maior seria a riqueza do Brasil. Então, há uma malha ferroviária, que está representada aí nesse mapa, apesar do mapa ser do comecinho do século XX, mostra aí que, pelo menos na região sudeste, a gente vai ver muita malha ferroviária. Tá? As primeiras malhas ferroviárias foram desenvolvidas da cidade do Rio de Janeiro para pontos do Brasil, principalmente ligando ali o Vale do Paraíba, pois a primeira ferrovia, de fato, foi criada pelo Barão de Mauá, depois conhecido como Visconde de Mauá, um cara que tirou dinheiro do próprio bolso para criar essa ferrovia, e a segunda ferrovia criada foi pelo imperador Dom Pedro II. Tá? Mas nota-se que os centros das malhas ferroviárias sempre são as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, e que elas se arrastam para o interior do Brasil e que elas têm um destino final, que é o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos. Tá? Outras economias durante esse segundo reinado. Algumas economias elas surgiram e desapareceram, ou seja, não tiveram peso tão grande assim para a gente. A primeira delas é a permanência do açúcar. Apesar de a gente falar lá no 7º ano que o açúcar entrou em crise, que os holandeses começaram a vender mais açúcar que os brasileiros, que o Nordeste perdeu importância, mas eles continuaram produzindo açúcar. Afinal, eles tinham condições para isso. O açúcar sofria concorrência tanto das Antilhas, lá dos holandeses, quanto do açúcar de beterraba, cultivado na Europa. Para quem nunca viu um açúcar de beterraba, é uma das coisas mais feias que eu já vi. Ele é um açúcar meio roxo, mas ele tem gosto meio terroso, assim como a beterraba. Para quem já comeu, sabe, beterraba crua é docinha, mas ela tem um gosto de terra por cima dela. Então, eu já experimentei um pouquinho, não gostei muito desse açúcar de beterraba, não, tá? E por conta disso, o Nordeste mantinha até uma certa consideração econômica ali no Brasil, mas não chegava nem perto do café do Sudeste, tá? Outra economia muito importante no Nordeste foi um ciclo que durou aproximadamente 9 anos aí de produção de algodão e venda desse algodão para a Europa. Por que algodão? O algodão era o produto primário para a indústria têxtil da Inglaterra, uma indústria que estava em pleno desenvolvimento da Revolução Industrial. Porém, o principal fornecedor do algodão para os ingleses eram os estadunidenses. E nesse período entre 1861 e 1870, os Estados Unidos passavam pela chamada Guerra de Secessão, uma guerra que vai acontecer entre estados do norte e do sul para decidir os rumos econômicos e principalmente da escravidão nos Estados Unidos. Então, durante esse período, os Estados Unidos não puderam produzir tanto algodão quanto produziam. E aí, os ingleses passaram a comprar algodão aqui do Brasil. Terminada a guerra, voltou a paz nos Estados Unidos. Os Estados Unidos voltaram a vender algodão
os ingleses, e os brasileiros meio que ficaram de escanteio. Já no final do século XIX, foi a vez da borracha assumir um papel importante nas exportações nacionais. O chamado ciclo da borracha na Amazônia gerou riquezas para principalmente duas cidades, Belém e Manaus. Tanto que em Manaus tem lá um teatro, o Teatro Amazonas, que talvez seja uma das construções voltadas para o cunho artístico mais importantes do Brasil. Tem, por exemplo, bandas de rock, bandas pop, que quando vêm para o Brasil querem se apresentar no Teatro Amazonas por causa da acústica daquele espaço. Uma tecnologia utilizada naquela época que é valorizada até hoje. O que denota, então, a riqueza, o gasto, a prosperidade que a região vivia na época. Uma tecnologia usada lá naquela época ainda é valorizada até hoje. E para onde ia essa borracha? Ela ia abastecer principalmente mercados norte-americanos e ingleses, principalmente com o desenvolvimento das indústrias automobilísticas. A gente sabe que o automóvel, não só o pneu utiliza borracha, mas, por exemplo, toda a fiação, todo o isolamento do carro é feito à base de látex, principal produto extraído lá da região dos seringais na Amazônia. Tá? Então, essas três economias, elas ainda eram economias muito ligadas ao setor agrário e extrativista. Mas também, nesse período, a gente começa a notar ali o surgimento de uma economia industrial. Algumas pessoas ligadas aos setores cafeeiros pensaram, café é um produto supérfluo. É um produto que uma hora ou outra a pessoa simplesmente desistir de comprar. Então, a gente tem que começar a investir nosso dinheiro em outros ramos. Pode ser banco, pode ser comércio e pode ser indústrias, tá? E principalmente com a vinda dos imigrantes aqui para o Brasil, esse estímulo à indústria foi ainda mais valorizado. Até porque os imigrantes, eles já tinham uma noção de trabalhar com as indústrias, coisa que os escravos brasileiros não tinham, tá? Então, a vinda dos imigrantes também vai acelerar esse processo das pessoas olharem para as indústrias. Eu até recomendei aqui para os alunos aqui de Moçambique assistir um filme que chama Barão de Mauá, ou só Mauá, o Rei e o Imperador. Lá mostra justamente a figura do Barão de Mauá, que foi o primeiro grande, ou pelo menos um dos primeiros grandes industriais que o Brasil teve. E como foi custoso, nesse período em que todo mundo queria plantar café, alguém tem uma ideia diferente, queria montar uma indústria, por exemplo. Tá? Um pouco disso também é estimulado por conta do fim dos acordos de privilégios que a Inglaterra tinha aqui no Brasil. Tá? Lembra-se quando Dom João VI vem para o Brasil, que ele firma aqueles tratados de amizade e comércio, que tinha tarifas alfandegárias especiais para os ingleses e diferenciada para os outros povos. No segundo reinado, essas tarifas caem, elas deixam de existir. Tá? E é por isso que a indústria passa a ser um pouco mais estimulada aqui. Alguma dúvida nessa primeira parte, gente? Bom, então, isso é o que está tratando na semana 3 do PET, tá? Uma resumidona aí na questão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da escravidão, mas principalmente sobre o final da escravidão. É até uma coisa que a professora Suzana me lembrou, apesar de eu estar ouvindo isso o tempo todo aqui em casa, com minha esposa pesquisa isso, mas sabe quando você está com tanta coisa na cabeça que você não lembra? Justamente nesse mês que a gente comemora o mês da consciência negra, por coincidência, nas turmas do 7º e do 8º, a gente vai trabalhar com essa questão dos negros, e por isso que eu quis dar um olhar especial para o fim da escravidão aqui no Brasil. A escravidão aqui no Brasil se arrastava desde lá do início da colonização. Os escravos negros africanos foram escolhidos para cá
para povoar o território brasileiro, para servirem de mão de obra. E entrando aqui no Brasil, eles passaram por um processo grande de aculturação, de maus tratos, de inferiorização que se arrastou aí por séculos, tá? E do ponto de vista econômico, do jeito que era a economia aqui do Brasil, o Brasil era extremamente dependente dos escravos. Até que a Inglaterra, que já tinha uma visão de mundo diferenciada, porque já tinha abolido a escravidão nos seus territórios, porque julgava a escravidão algo anticapitalista, começou a obrigar o Brasil a decretar o fim da escravidão. Ela criou a chamada Lei Bill Aberdeen, que proibia o tráfego de navios negreiros no Atlântico Sul, permitindo que a marinha inglesa afundasse qualquer navio que estivesse fazendo isso. E, em reação a essa lei, em 1850, o governo, então, brasileiro decide ali decretar a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei de Eusébio de Queiroz, ela determinava, então, o fim do tráfico internacional de escravos. Desculpa o erro de digitação aqui, esse M aí seria fim, tá? Foi erro de digitação. O fim do tráfico internacional de escravos. Isso quer dizer que a vinda de escravos do Brasil terminou nesse momento? Não. Existe uma série de registros que mostram que a entrada de escravos no Brasil depois da Lei Eusébio de Queiroz, ela continua até a crescer. Então, como é que era feito isso? Contrabando. Usava-se outros países como entrada para o escravo, e o escravo chegava ali por regiões de fronteiras terrestres do Brasil, não mais marítimas. Então, tudo isso foi proporcionando ali uma maneira do Brasil continuar o seu contingente de escravos. Mas essa Lei Eusébio de Queiroz, ela começa a dar os primeiros passos para que seria o fim da escravidão. Tanto é verdade que na segunda metade do século XIX, alguns fazendeiros começaram a perceber que a utilização do escravo ela não rendia tanto quanto a mão de obra livre. E isso fica mais evidente ainda no comércio e na indústria. É um exercício que eu faço sempre com os alunos. Imagine uma casa onde vivem o senhor da casa, a esposa dele, 2 crianças e 12 escravos. Quantos consumidores eu tenho nessa casa de fato? Se a gente for pegar o pé da letra, quantos consumidores há, a gente vai chegar a um número de uma pessoa só. Já que na estrutura social brasileira, apenas o homem pode decidir o que se compra e vende dentro da casa. A mulher não tinha voz nessa sociedade imperial, uma sociedade totalmente patriarcalista, as crianças também não têm condição, e os escravos não têm poder de compra. Então os ingleses começaram a perceber, e os comerciantes industriais brasileiros também foram nessa onda com o passar do tempo, que numa sociedade sem escravos, numa casa onde há um senhor, uma esposa, 2 crianças e 12 trabalhadores assalariados, nós teríamos 13 consumidores. Porque além do senhor que paga os salários para esses trabalhadores, os trabalhadores poderiam ter acesso à compra. Então, por isso que eu falei que a escravidão era vista para os ingleses como algo anticapitalista, porque você limita o mercado consumidor de produtos. Você tendo trabalhadores livres, esses trabalhadores são consumidores. Tá? Então, a partir da segunda metade do século XIX, até mesmo os fazendeiros começaram a perceber isso. Que o escravo trabalhava ali, colhia o café ali de qualquer jeito, tal, porque estavam mandando ele. Agora, um trabalhador livre, e até hoje funciona assim, o cara apanha café e ele recebe por saca de café apanhado. Então, quanto mais café ele apanha, mais ele vai ganhar. Então, o trabalhador livre ele é muito mais rentável para o dono da fazenda do que, de fato, o trabalhador escravo. Além do investimento que eu já falei em alguns outros momentos, pelo menos lá no 8º B. Mas recobrar essa ideia que eu falei no 7º ano. Um escravo nessa época, no final do século XIX, ele vale o equivalente a um carro popular.
um carro popular hoje em dia está R$ 43 mil. Então imagina que numa casa que tem, o que eu falei, 12 escravos ali, a gente está falando num número aí em torno dos seus quase R$ 500 mil. Quem teria investimento para isso? E 12 trabalhadores nem é um número tão grande assim para uma fazenda, não. As fazendas geravam em torno de 25 trabalhadores. Ou seja, é muito caro ter esse investimento para uma fazenda. Enquanto o trabalhador assalariado, não, você paga um salário para ele, se ele não trabalhar, você não paga nada, enfim, é muito mais fácil manter um trabalho escravo. Então, alguns políticos, como por exemplo o Nicolau Campos Vergueiro, eles se empenharam muito em substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, principalmente com o sistema de parcerias de imigrantes vindo para o Brasil. O que era esse sistema de parceria? O fazendeiro custeava a vinda do imigrante aqui para o Brasil e os primeiros anos de sustento dele aqui. Esses trabalhadores, então, eles ficariam por obrigação plantar o café e colher o café, e nesse período, cerca de 1/3 de todo o lucro do café iria para o imigrante, e os outros 2/3 restantes seriam para pagar toda a despesa do imigrante, tá? Por que esse sistema de parceria não deu certo entre os imigrantes e fazendeiros? Porque muitas vezes o fazendeiro não pagava o justo para o imigrante então decidia abandonar a propriedade, não cobrindo todos os gastos que o fazendeiro teve. Então foi necessária uma intervenção do governo federal. O governo federal então passou ele próprio bancar a viagem e o custeio do imigrante aqui no Brasil, e fazendo uma relação de contrato. O imigrante não poderia sair da fazenda a não ser que cumprisse um determinado período de tempo nessas fazendas. Foi aí que foi criado as chamadas colônias. Não sei se em Cabo Verde tem alguma fazenda que tem essas colônias, que são casinhas onde as pessoas moram mesmo dentro das fazendas, tá? Na região de Guaranésia é muito comum essas fazendas com colônias. E havia ainda a questão das vendas, que o imigrante ali não consegue produzir tudo que ele precisa para o seu sustento. Então, o próprio fazendeiro abre certas vendas ali para vender produtos. E esses produtos, muitas vezes, eram feitos com base em conta, ou seja, comprar fiado ali na venda, e o fazendeiro também podia colocar ali, mas aqui está falando que você comprou 10 mil em produtos e você ainda não pagou tudo isso. Então isso ia prendendo ali o imigrante à terra durante muito tempo ali trabalhando a mais. Dentre os principais grupos de imigrantes, o que eu falei, Itália e Alemanha foram os que mais se destacaram durante esse período imperial. Já com o final da escravidão e o início da República, mas no final do segundo reinado, a gente também vai ver vindo para cá portugueses, sírios, libaneses, espanhóis e japoneses. Tá? Já na segunda metade do século XIX também, já com essa percepção que a escravidão é algo que precisava ser acabado, começa a surgir um movimento abolicionista, um movimento então, para acabar com a escravidão aqui no Brasil. Um dos principais idealizadores desse processo foi Joaquim Nabuco. Tá? A primeira etapa do processo abolicionista é essa que eu falei, a lei de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que vai acabar com o tráfico internacional de escravos. 21 anos mais tarde, então, em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre determinava que toda criança nascida a partir de 1871 teria sua liberdade assegurada. Entretanto, ela precisaria completar 18 anos para sair da propriedade do senhor. Bom, vamos lá. Duas questões aí que a gente precisa destacar. Um escravo ali entre 14 e 18 anos, ele já é uma boa mão de obra, ele já trabalha bastante. Então, o senhor da fazenda explorava esse escravo aí
teoricamente livre durante esses 4 anos ali. Depois, libertava-se. Mas a família do escravo continuava ali na fazenda como escravo. Então, muitas vezes, ele não abandonava a fazenda, ele não abandonaria. Vou colocar tudo no circunstancial, ele não abandonaria a sua família ali. Então, acreditava-se que esses escravos que seriam libertados então aos 18 anos ficariam ali na fazenda. Por que eu estou colocando tudo na condicional agora? Porque a escravidão vai acabar em 1888. Os escravos da lei do ventre livre não vão conseguir usufruir do direito que a lei deu a eles. Então, todos os escravos, nenhum vai contemplar a lei do ventre livre. Já em 1885 foi criada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou mais conhecida como Lei Sexagenário, que libertava escravos com mais de 65 anos de idade. Essa lei, então, ela vai permitir que um escravo que alcance 65 anos de idade se torne livre. Só que um escravo com 65 anos de idade, na concepção dos próprios abolicionistas da época, era praticamente um milagre da natureza. Porque, diante de tanto trabalho pesado, um escravo não tinha vida útil até os 45 anos. Com 45 anos ele já está muito doente, já está praticamente morrendo. Um que chega a 65, então, ele dá mais gasto para o seu senhor do que lucro. Então, se livrar de um escravo velho era algo que gerava mais um benefício do que, de fato, uma perda para os senhores de escravos. Então, se a gente for notar, tanto a lei do ventre livre quanto a lei de sexagenário beneficiaram muito mais os senhores de escravo do que propriamente os escravos. Há de se pensar que todas essas leis foram criadas por uma elite agrária, uma elite que dependia dos escravos. Então, por isso que essas leis, em momento algum, elas visavam beneficiar muito o escravo. Elas beneficiavam muito mais o senhor. Entretanto, com a ausência do imperador Dom Pedro II, em 1888, que fazia uma viagem para a Europa para se tratar de uma doença, setores ligados ao movimento abolicionista pressionaram a, então, princesa regente, aqui no Brasil, princesa Isabel, a assinar a Lei Áurea, a lei que libertava todos os escravos aqui no Brasil. Isso ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Entretanto, a assinatura da Lei Áurea ela gera muita polêmica. Pelo seguinte fato, não se foi criado em momento algum um movimento de inserção do negro na sociedade. Simplesmente chegaram no outro dia e falaram assim, vocês são livres. Muitos fazendeiros que tinham escravos, simplesmente ao perderem a autoridade de senhor sobre esses escravos, não quiseram contratar esses escravos como trabalhadores livres. Falaram assim, prefiro contratar os imigrantes, pelo menos eles trabalham melhor. Então, o escravo foi meio que deixado, marginalizado na sociedade. E isso gerou uma série de problemas sociais que se arrastam até hoje. Quando a gente fala da situação marginal do negro na sociedade, é nesse momento que a gente vê, por exemplo, a questão das favelas, onde seguramente a gente pode falar que a maior população dentro das favelas é negra. É por isso que a gente vê a questão dos profissionais. Pensem aí, puxem pela cabeça de vocês, alunos, na história de vocês dentro da escola. Quantos professores negros vocês já tiveram? Ou seja, só dentro da área escolar, a gente calcula aí que o negro já não é um público muito presente ali. Ou seja, ele não teve a oportunidade de formação do mesmo jeito que o restante de uma parcela branca. É por isso que, por exemplo, surgem no Brasil, mais modernamente, processos como as cotas raciais, e que depois se tornaram cotas sociais, que visa ali dar uma oportunidade a uma parcela negra da sociedade para que ela sirva de exemplo para que outras pessoas que são excluídas lutem por oportunidade de crescer dentro dessa sociedade. Então, isso tudo, todo o reflexo que a gente vê hoje em dia é uma consequência dessa falta de uma política de inserção social.
Os relatos de pessoas que vinham visitar o Brasil depois da Lei Áurea falavam que o Rio de Janeiro era uma verdadeira praça de pessoas desocupadas. Vai narrando ali o processo e são todas pessoas que são negras. Uma após a outra, ele vai falando. Ah, são negras que se vendem, são negras que pedem esmola, são crianças que fazem pequenos furtos, são negros que estão na vadiagem ou que estão bebendo. Ou seja, mostrava ali que a população negra ela ficou meio deslocada na sociedade. Ou, como eu disse na aula anterior, eles se tornaram o que a gente chama em história de outsiders, são pessoas que não se encaixavam na sociedade. E levou-se muito tempo para o negro começar a ter um espaço de luta, de busca pelos seus direitos. Ele tem sido mais frequente agora, até por conta, depois da Segunda Guerra Mundial, uma coisa que vocês vão ver lá no 9º ano, a luta pelos direitos humanos ter crescido tanto. Tá? Então, esse mês aí, a gente vai comemorar a questão da consciência negra, pensar um pouco sobre o quão importante é essa luta pelos direitos dos negros na sociedade, não só dos negros, mas das minorias como um todo, mas como é o mês da consciência negra, pensar um pouco sobre esse aspecto. Alguma dúvida nessa parte, então, gente, sobre a escravidão? Bom, eu vou agora dar uma explicaçãozinha sobre as questões do PET, tá? Uma escadinha rápida, assim, só para a gente não ficar alheio a isso. Só um minuto. Vou compartilhar com vocês aí. Bom, aí o PET para vocês. Vamos lá. Semana 3. Então, atividade 1. Com base no texto estudado, ou seja, anterior aí, muito que eu resumi aqui está presente aí no texto, tá? Letra A. De acordo com o texto, quais atividades econômicas destinadas à exportação tinham destaque no segundo reinado? Então, vocês podem citar que tanto a economia do café quanto aquelas outras economias que eu citei lá que foram, assim, proporcionadas pelo menos por um breve período aqui no Brasil. B. O que favorecia a produção do café no Vale do Paraíba? Então, quais as condições eram favoráveis para a produção do café nessa região específica? C. O que favoreceu a produção do café no Oeste Paulista? Então, eram outras condições no Oeste Paulista, que eu até citei a questão do solo e do clima. D. Quais fatores levaram a produção do Vale do Paraíba ao declínio? Isso está explicando no texto aí, tá? Mas o principal fator é justamente o final da escravidão. O Vale do Paraíba era uma região escravista em geral, enquanto a região do Oeste Paulista utilizava mão de obra livre. Então, quando acaba a escravidão, o pessoal do Vale do Paraíba eles perdem a mão de obra deles praticamente automaticamente, enquanto os paulistas sabiam lidar com a mão de obra livre. Tá? Letra E. Qual o motivo da alta demanda de algodão brasileiro na segunda metade do século XIX? É sobre aquele acontecimento lá dos Estados Unidos que eu falei com vocês. Já na semana 4, de novo, com base no texto, de acordo com o texto, qual a teoria mais aceita sobre os motivos do interesse inglês em extinguir a escravidão no Brasil? É aquela questão que eu falei que a escravidão era vista como algo anticapitalista, ou seja, aumentar o mercado consumidor interno, o mercado consumidor brasileiro para os produtos ingleses. Atividade 2. Explica as leis criadas ao longo do século XIX, que determinaram o processo gradual da abolição. Então, aí citar a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, e também a lei Áurea. Então, são 4 leis aí para explicar o que cada uma delas acabou determinando. 3. Na sua opinião, a abolição resolveu definitivamente o processo de discriminação
das pessoas negras na sociedade? Essa é uma questão pessoal. Qual é a visão de vocês sobre a condição do negro após a escravidão? Por exemplo, eu acabei de falar uma visão que eu tenho sobre isso, mas vocês podem ter uma outra visão, concordando, discordando da minha. Certinho, gente? Alguma dúvida nessas atividades, então? Bom, então eu vou encerrando por aqui, vou encerrando a gravação. Lembrando, qualquer dúvida pode chegar